Oi, pessoal! Esse é o podcast Livros que Amamos, onde eu, Denise Gomes, trago uma história nova toda semana. O livro de hoje se chama The Fox on the Swing, ou A Raposa no Balanço, escrito por Evelina da Ciuté, ilustrado por Ausra Kildulait e ainda não publicado no Brasil, por isso a querida Daniela Gama traduziu especialmente para esse episódio. Quem apresenta o episódio de hoje são as irmãs Melissa e Lili, que me mandaram um áudio lindo. Meninas, muito obrigada pela participação. Um beijo grande. E contem pra gente o que vocês têm a dizer. Oi, eu sou a Melissa, tenho 9 anos. E eu sou a Lili, tenho 6 anos. Nós moramos em Calcaia, no Ceará. Hoje a Denise vai contar A Raposa no Balanço. Eu espero que gostem. Era uma vez um menino chamado Paulo. Espera, isso não está totalmente certo. Essa história começa de uma maneira diferente. Em uma grande cidade havia um parque bonito. Na borda do parque havia uma árvore muito alta que estava lá há muito tempo. A árvore era especial, não apenas porque era muito antiga e muito alta, mas porque as pessoas viviam dentro dela. Um menino chamado Paulo, sua mãe e seu pai. Eles eram uma família bastante normal, exceto pelo fato de viverem em uma árvore. Toda manhã, o pai de Paulo subia uma escada até o topo da árvore. Havia uma pequena plataforma de helicóptero lá em cima e um helicóptero laranja. O pai de Paulo entrava no helicóptero e voava para longe da vista. Era seu trabalho levar pessoas e coisas de um lugar para outro. A mãe de Paulo trabalhava em casa, fazendo coisas de argila. Ela fazia vasos, tigelas e potes. A maioria deles era laranja. Quando ela fazia tantos potes que não havia mais espaço para andar pelo chão, o pai de Paulo empilhava todos os potes em seu helicóptero e levava para uma loja na cidade onde seriam vendidos. Toda a tarde, a mãe de Paulo pedia para ele ir até a padaria comprar pãezinhos frescos. Quando seu pai chegar em casa, vamos nos sentar juntos e beber chá e comer os pãezinhos. Eles vão estar deliciosos. Então ela dava a Paulo um pouco de dinheiro e uma sacola para carregar os pãezinhos. O que Paulo mais gostava era de pegar o caminho mais curto até a padaria e o caminho mais longo de volta para casa. Caminhar 2 vezes pelo mesmo caminho era um pouco entediante, afinal. No caminho para a padaria, ele via pais com bebês, corredores, ciclistas, passeadores de cachorro e crianças andando de patinete e skate. Quando ele chegava na borda do parque, ele conseguia encontrar a padaria de olhos fechados. Na verdade, ele muitas vezes tentava fazer exatamente isso. Ele fechava os olhos e deixava o maravilhoso cheiro guiá-lo até a padaria. Às vezes funcionava, mas às vezes ele tropeçava em uma pedra ou esbarrava em alguém. Ninguém gostava disso. Quando ele chegava na padaria, Paulo dava seu dinheiro para a padeira, Magda, que fazia todos os pães e bolos sozinha. Paulo pedia 3 pãezinhos frescos e Magda os colocava em uma sacola de papel para ele. Então Paulo voltava para casa. Paulo sempre mantinha os olhos bem abertos enquanto voltava para casa. Ele não queria perder nada. Ele via pedras com formas estranhas, raízes torcidas fascinantes, pássaros extravagantes que haviam escapado do zoológico e poças que brilhavam no chão. Mas o que Paulo mais gostava de tudo era o velho balanço no parque. Não para balançar ele mesmo, mas porque havia uma raposa que gostava de se enrolar e dormir no assento do balanço. Paulo não a via lá todos os dias, talvez cerca de uma vez por semana. Um dia, Paulo viu algo que mal podia acreditar. A raposa estava efetivamente se balançando no balanço. A raposa viu Paulo e continuou se balançando. Então ela parou, cheirou o ar, olhou nos olhos de Paulo e disse:
Ser generoso é como um oceano. Você gostaria de ser uma gota nesse oceano? Paulo não entendeu, mas concordou mesmo assim. Então me dê um dos seus pãezinhos, disse a raposa. Paulo não queria dividir seus pãezinhos com a raposa. Só haviam 3 pãezinhos, um para ele, um para sua mãe e um para o seu pai. No entanto, depois de franzir um pouco a testa, ele tirou seu próprio pão e deu para a raposa. Depois disso, sempre que encontrava a raposa, ele dava seu pão. Naqueles dias, os pais de Paulo não acreditavam muito em sua história sobre a raposa e o motivo do 3º pão ter desaparecido. Mas quando se sentavam para tomar chá, eles quebravam pedaços de seus próprios pãezinhos e compartilhavam com Paulo. Ter uma raposa como amiga é o mesmo que se balançar em um balanço, Paulo dizia enquanto comia. Há altos e baixos. Um dia pode ser divertido, no próximo dia pode não ser tão divertido. Alguns dias ele encontrava a raposa de mau humor. Estou me sentindo para baixo, a raposa poderia dizer. Às vezes ela adicionava, estou muito triste. E quando uma raposa está triste e azul de tristeza, não há muito que você possa fazer para deixá-la alegre e laranja novamente. A raposa contava para Paulo todas as histórias que ela havia ouvido da sua avó, que era uma raposa velha, muito sábia. Paulo nem sempre entendia as histórias. Elas eram um pouco estranhas. Você está chamando minhas histórias de estranhas? Perguntava a raposa com raiva. Minhas histórias são perfeitamente normais. Deve ser você que é estranho. Paulo contava para a raposa histórias sobre sua própria vida. Muitas vezes ele pedia conselhos. Meu avô era uma raposa velha e sábia, a raposa dizia. Ele me disse que tudo depende do seu ponto de vista. As coisas podem mudar dependendo se você as olha de cima ou de baixo, da esquerda ou da direita. Então me pergunte novamente quando você tiver olhado o problema de todos os lados. Um dia, quando a raposa estava de muito bom humor, ela disse: o melhor a fazer é continuar se balançando. Então ela explicou que as coisas mais felizes do mundo são laranja. A felicidade é uma raposa em um balanço e uma grande laranja, laranja, ela gritava enquanto o balanço a levava alto no céu. A felicidade é bolo de cenoura, peixe dourado, geleia de laranja e árvores no outono. Então ela deixou Paulo dar uma volta no balanço. Enquanto voava pelo ar, Paulo gritava: a felicidade são os potes da minha mãe e o helicóptero do meu pai. A felicidade é uma bola de basquete laranja e o gato laranja da Magda. Mas, acima de tudo, a felicidade é uma raposa. Eu sempre vou encontrar você aqui? Paulo perguntou. É claro que não, respondeu a raposa. Quando eu precisar estar em outro lugar, é para lá que vou. Mas e eu? Paulo perguntou tristemente. A raposa pensou por um momento e disse: por um tempo, acho que você continuará vindo por este caminho e ainda esperará me encontrar aqui. Então, você vai parar de vir por este caminho para que você não precise mais ver este lugar e este balanço. Mas mais cedo ou mais tarde, alguém virá para ocupar meu lugar. Depois dessa conversa, as coisas nunca mais foram iguais. Paulo se sentiu inquieto enquanto caminhava o longo caminho para casa. Se a raposa não estivesse lá, ele se preocupava que nunca mais a veria novamente. Se ela estivesse lá, ele se sentia mais feliz do que nunca. Um dia, o pai de Paulo chegou em casa do trabalho muito mais feliz do que o habitual.
Ele beijou a mãe de Paulo e levantou Paulo bem alto no ar. Ele disse a eles que em breve eles estariam se mudando para uma cidade ainda maior, onde morariam em uma árvore ainda mais alta, em um parque ainda maior, e ele pilotaria um helicóptero ainda maior. Tudo será tão melhor do que antes, disse o pai de Paulo. Mas e se já estivermos felizes o suficiente? Paulo perguntou. Ele realmente não queria se mudar. Não existe tal coisa como estar feliz o suficiente, disse seu pai. As coisas sempre podem melhorar. Da próxima vez que se encontraram, Paulo e a raposa olharam para as estrelas juntos. Então Paulo contou à raposa que ele ia se mudar. Então é assim que acontece. Você vai desaparecer e eu vou ficar aqui, disse a raposa. Eu não estou desaparecendo. Eles estão me obrigando a me mudar, o que não é a mesma coisa, choramingou Paulo. Eu não quero ir embora, eu quero ficar aqui. Você é minha melhor amiga. Meu pai, que era uma raposa muito sábia, sempre dizia que leva tempo para saber quando algo é bom, disse a raposa a Paulo. Imagine um bolo com creme por dentro. Você pode não morder o creme imediatamente e só chegar a ele depois de algumas mordidas. Se você continuar comendo, o bolo vai ficar cada vez melhor. Uma semana depois, Paulo e seus pais entraram no helicóptero maior e voaram para o parque maior, na cidade maior, para a casa maior, na árvore mais alta. Os dias se passaram, mas Paulo não se sentia melhor, apenas pior. Paulo sentia raiva. Você prometeu que tudo seria melhor aqui, ele disse ao pai. Você precisa dar um tempo, disse a mãe de Paulo. Só espere um pouco mais e as coisas vão melhorar. Tente ser paciente, acrescentou seu pai. Lembre-se, coisas boas vêm para aqueles que esperam. Assim como antes, Paulo caminhava para a padaria todos os dias. A nova padaria era maior do que a antiga e 2 padeiras trabalhavam lá. Seus nomes eram Emília e Rosa. Uma delas colocava 3 pãezinhos frescos em uma sacola de papel e Paulo voltava para casa pelo mesmo caminho que pegou para chegar lá. Um dia, voltando para casa depois de passar na padaria, Paulo viu um caminho serpenteando pela floresta que ele não havia notado antes. Com sua curiosidade aguçada, ele seguiu pelo caminho. Enquanto caminhava, ele notou pedras em formas estranhas e raízes torcidas fascinantes. Ele viu pássaros extravagantes que pareciam ter escapado do zoológico e poças que brilhavam no chão. Paulo começou a correr pelo caminho, saltando no ar de alegria. Ele estava se divertindo muito. Então, de repente, ao longe, ele viu um balanço. O balanço estava indo e voltando pelo ar. E lá no balanço estava a raposa laranja. Raposa! Paulo chamou. Como você veio parar aqui? Eu te disse, disse a raposa. Eu te disse, respondeu a raposa. Quando preciso estar em outro lugar, é para lá que eu vou. Quer uma vez no balanço? Sim, por favor, Paulo gritou. Eu senti muita falta de me balançar. Eu senti muita falta de gritar sobre o que é felicidade. Uma laranja grande, os potes da minha mãe, o helicóptero do meu pai, bolo de cenoura, peixe dourado, geleias de laranja e árvores no outono. Uma bola de basquete laranja e o hamster de estimação da Rose. Mas, acima de tudo, a felicidade é uma raposa. E aí, gostaram da história?
O livro de hoje foi o The Fox on the Swing, ou A Raposa no Balanço, escrito por Evelina da Ciuté, ilustrado por Audra Hilda-Light e ainda não publicado no Brasil, por isso a querida Daniela Gama traduziu especialmente para esse episódio. Dani, muito obrigada pela ajuda. Quem encerra o episódio de hoje são as irmãs Maria Cecília e Catarina, que me mandaram um áudio maravilhoso. Meninas, muito obrigada pela participação. Um beijo grande. Contem pra gente o que vocês têm a dizer. Oi, pessoal. Meu nome é Maria Cecília. Eu tenho 7 anos e eu moro em Brasília. O meu nome é Catarina. Eu tenho 2 anos. O livro que vocês leram hoje foi Raposa no Balanço. Tomara que vocês tenham gostado. Beijo, tchau.